Olá, pessoal. Vou aqui para minha quarta tentativa. Tá dando problema no site na hora que a gente vai fazer o upload, então tomara que dessa vez a gente consiga. Tô aqui gravando minhas aulas de madrugada, que é mais tranquila, a internet não fica tão variando tanto, né? A velocidade na hora de fazer o upload. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de classificação periódica dos elementos, o processo pela qual organiza os elementos na tabela periódica, principalmente focando na tabela periódica. Anteriormente eu já tinha passado um vídeo para vocês, histórico, né, sobre o processo de classificação dos elementos, né. Agora não, nós vamos focar um pouquinho mais na tabela periódica. Então, antes de tudo, né, vamos lá. A gente tem aqui nosso amiguinho, nosso professor, que já mostrando a tabela periódica aqui do lado. E um outro químico maluco aí. Ok? Então, lembrando que, deixa eu... Tô sem conseguir puxar minha imagem aqui. Tá meio lento para puxar. Deixa eu ver. Aqui. Uma ferramenta que tem que funcionar. Porque senão atrapalha mais do que ajuda. Bem, gente, então a aula nós vamos focar principalmente nesse processo de classificação, focando já no modelo da tabela periódica. Fiquei aqui com o vídeo na cara aqui do Mendeleev. Então, o responsável, né, pelo modelo atual, tecnicamente dizendo, é Dmitry Ivanovich Mendeleev, um químico russo que criou uma tabela, né, agrupando os elementos de forma crescente, baseando-se no seu número de massa. A gente sabe que a tabela moderna se baseia no número atômico, de forma crescente, mas Mendeleev, ao contrário dos antecessores, já fez essa grande inovação. E observando que a sua tabela agrupava os elementos, né, baseando-se principalmente nas suas propriedades físicas e químicas. Isso foi uma grande evolução em relação aos modelos anteriores, né? Fora que ele deixava espaços na sua tabela para que pudesse ser preenchido futuramente com novos elementos, com novas características, né? Então, foi o nosso precursor da tabela. A tabela, basicamente, o modelo foi criado a partir dele, mas teve, sim, mudanças futuras. Então, a gente tem aqui duas pessoas importantes para a história da tabela periódica, principalmente Henry Moseley, porque o processo de organização da tabela periódica, baseando-se nos números atômicos e não no número de massa, a gente deve principalmente a Henry Moseley, né, em 1913, algum tempo depois, né, do nosso amigo Dmitry Ivanovich Mendeleev, e esse cara foi responsável por isso. Continuou agrupando, né, baseando-se nas suas propriedades, nas suas características, né, mas baseando-se em ordem crescente dos seus números atômicos. Esse cara também é muito importante, esse cara aqui abaixo, né, Glenn Seaborg, porque ele foi responsável principalmente por inserir as linhas horizontais que tem abaixo da tabela, que são os lantanídeos e actinídeos, que permitiu, né, a inclusão dos chamados transurânicos, elementos químicos que possuem um número atômico acima de 92. Então, esse cara remodelou o trabalho de Mendeleev, colocando, né, a tabela sobre a organização dos seus números atômicos, e esse cara foi responsável por inserir, né, as duas linhas lá, os lantanídeos e actinídeos, e permitiu a nova organização para que incluísse os transurânicos, elementos com número atômico mais alto. Ok? Então, a tabela que nós temos, né, essa tabela aqui, nós devemos principalmente a esses dois, né, esses dois químicos, né. Primeiro, Dmitry Ivanovich Mendeleev, Henry Moseley e Glenn Seaborg, né. Então, essa é a tabela mais atualizada que eu posso colocar para vocês, né, devido a, já com todos os símbolos substituídos, né, porque a gente tem um símbolo precário, um símbolo que não é finalizado para alguns elementos quando eles são sintetizados, os últimos elementos não são naturais, são sintetizados. Então, a gente tem aqui nossa tabela periódica do 1 ao 118.
né? A organização que vai desde o elemento número 1, número atômico 1, até o 118. A pessoa vai falar que tem 119, 120 e tal. Pela IUPAC, já com o símbolo aqui OG, né? Essa daqui é mais atualizada. Ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Antes de tudo, a gente pode classificar de uma maneira bem simplificada os elementos de três formas: metais, ametais e, no meio, nós temos os intermediários semimetais. Metais são elementos que possuem brilho, né, refletem a luz, enquanto os ametais são foscos, não tem brilho, né, eles não conseguem, não têm essa capacidade. Os metais são bons condutores de eletricidade e de calor, enquanto os ametais não são bons condutores nem de eletricidade nem de calor. Os metais são maleáveis e dúcteis, enquanto os ametais são quebradiços, né? Aqui citou o exemplo de usar em joias, moedas, etc. Acredito que o uso dos dois é muito mais extenso do que esse exemplo aqui. Peguei na imagem, mas é muito mais extenso. E os semimetais, como é que eles se classificariam? Enquanto a gente tem metais e ametais com essas propriedades, os semimetais ficariam no meio. Tem propriedades intermediárias entre metais e ametais. De uma forma bem simplificada, a tabela pode ser, né, a gente pode ter os elementos classificados dessa forma. Vamos lá. Bem, antes de tudo, a gente tem que entender que a tabela periódica ela segue uma ordem crescente do seu número atômico. A gente não pode esquecer que o número atômico é a contagem do número de prótons existente no núcleo desses átomos. Então, se o elemento tem um próton, ele tem o número atômico 1. Se o elemento tem 100 prótons, ele tem o número atômico 100. Então, o núcleo onde está contido o próton junto com o nêutron ali, né, ele apresenta essa quantidade de partículas que é o que permite que nós possamos organizar o elemento na tabela periódica. Aquela numeração lá não é a numeração qualquer, não é o elemento chegou lá, pegou uma senha, foi a ordem de descoberta. Pode até ter sido a ordem de descoberta de boa parte deles, mas não, gente. Ali é o número atômico, é o número de prótons que aquele elemento possui. Então, quando o elemento ele é apresentado, tem várias formas. Né? Eu já vi o número atômico embaixo, o número de massa em cima, mas é muito importante. Aqui o alumínio, o símbolo AL, né? O símbolo é baseado no nome em latim, por isso que nem sempre os símbolos combinam com o nome do elemento. Vide chumbo, que é plumbo, então o símbolo é PB, cobre, cúprio, por isso que é Cu. Então, a gente tem aqui. O 13 é o número atômico do alumínio. Né? Lembrando que o número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons e também o número de elétrons, ok? E embaixo, professor, o número, o A não representa o número de massa? O número de massa não é a soma de prótons mais nêutrons? Por que a maioria dos elementos da tabela periódica, ou todos os elementos, possui um número decimal? 1, alguma coisa, 2, alguma coisa. Por quê? Porque os elementos possuem isótopos, e esses isótopos, eles são variações do mesmo elemento químico. Então, o que é um isótopo? O isótopo ele tem o mesmo número atômico, mas ele tem diferentes números de massa, devido à variação do número de nêutrons. Então, para você calcular a massa que está no elemento da tabela periódica, você faz o cálculo de massa atômica, que é um cálculo de massa, é uma média ponderada da massa dos elementos químicos, né, dos isótopos, baseando-se na sua frequência de ocorrência na natureza. Então, vou dar um exemplo. O hidrogênio. O hidrogênio, nós temos 3 hidrogênios. O hidrogênio de massa 1, de massa 2 e de massa 3. Os 3 têm ocorrência na natureza, o prótio, o deutério e o trítio. Então, para mim calcular a massa do hidrogênio, que é a média ponderada, eu tenho que levar em questão a frequência de ocorrência deles. É um cálculo relativamente simples, não é tão complexo, mas que gera como resultado um número quase sempre decimal. É por isso que a massa ali é um número decimal, ok? Uma outra forma da gente classificar é levando-se em conta o urânio como um elemento não central, mas um elemento de número bem importante, né? Que inclusive o Seaborg lá permitiu isso. Então, a gente tem o urânio, né, número atômico 92, e todos que têm número atômico inferior a 92, né,
nós chamamos de cisurânicos. Esses elementos são ditos naturais. Por que naturais? Porque nós encontramos na natureza. Os que têm número atômico até urânio é natural, viu, gente? Até urânio é natural. Os que têm número atômico superior, nós chamamos de transurânicos. E são elementos ditos artificiais. São produzidos em laboratório, acrescentando-se, modificando principalmente o número, né, de prótons no núcleo do átomo. Então, é um processo artificial. Então, nós temos os cisurânicos, que até o urânio, que são naturais, enquanto os outros são artificiais. Ok? Vamos lá. Uma forma muito importante da gente observar os elementos na tabela periódica é observando que você tem linhas horizontais e colunas verticais. As linhas horizontais são os períodos. Então, quando eu falo em período, eu estou me referindo a linhas horizontais que vai enfatizar o número de camadas que a distribuição eletrônica daquele elemento, que aquele elemento possui. Como assim, professor? Quando você faz a distribuição eletrônica, por exemplo, eu tenho um 20 cálcio. O elemento cálcio está na família 2A, né? A gente tem a distribuição eletrônica com S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então, você vai observar que eu tenho quatro camadas de distribuição. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Chega até a quarta camada. Então, esse elemento cálcio, ele está no quarto período da tabela periódica. Seria a quarta linha. Ah, professor, então, se o elemento chegar no quinto, ele está no quinto período. No segundo, está no segundo período. Então, nós temos até o sétimo período. Justamente por isso. Né? Se no futuro for descoberto elementos que chegam até o oitavo período, tudo bem, vai até o oitavo período. É assim que funciona a distribuição eletrônica. Já as famílias, elas se baseiam principalmente, as famílias são as colunas verticais. Eu não gosto de usar o termo linha, para mim linha é horizontal. Então são as colunas verticais. E elas são chamadas de grupos ou famílias, e elas levam em conta, né, principalmente a configuração do subnível mais energético. Então nós temos do S1, S2, depois P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3 até o D10, depois do F1 até o F14. Cada um desses subníveis aí, ele vai dizer para você, entendeu? Qual família o elemento pertence, qual grupo de família que o elemento pertence. É muito importante observar porque o período e a família dão informações suficientes para você localizar o elemento na tabela periódica, beleza? Então, a gente tem aqui de uma forma mais simplificada, falando principalmente dos grupos ou famílias. Grupo, nós temos do 1 ao 18. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ou 0, né? Assim como ele pode ser chamado. Então, chamando de família, nós temos a família 1A, que são metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, o grupo 13, família do carbono, família do boro, 14, o 4A, família do carbono, 15, o 5A, família do nitrogênio, 16 ou 6A, família dos calcogênios, 17 ou 7A, halogênios, 18, 8A ou 0, gases nobres. E aqui embaixo nós temos, aqui no meio nós temos os elementos de transição, chamado também de metais de transição. Aqui são de transição externa e aqui embaixo são os de transição interna, lantanídeos e actinídeos. Ok? Aqui mostrando novamente, né? Grupos ou famílias a gente olha verticalmente, enquanto os períodos, né? Alguns livros chamam de série também, a gente olha horizontal, de forma horizontal. Então, se o elemento distribuído lá chegou no 5, por exemplo, ele está aqui nessa quinta linha aqui, ó. Se a distribuição dele tem 5 camadas, ele está aqui na quinta, né? Se ele tem 4 camadas, está aqui no 4. Se ele tem 3, ele está aqui no 3. E assim por diante. Ok? Bem, de uma forma muito simplificada mesmo, usando um exemplozinho básico aqui embaixo, a estrutura da tabela periódica também, a gente pode observar algumas características bem importantes, que eu já tinha citado. A família A, nós temos
né, os representativos, elementos representativos, nós temos principalmente aqueles que terminam, tem um subnível energético no subnível S e subnível P. Então a gente pode seguir aqui, ó, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, com exceção aqui do hélio. Esse primeiro elemento da família 8A, ele não tem configuração P6, que deveria ter, mas ele é uma exceção. Porque apesar dele ser um gás nobre, a configuração dele é S2, estaria aqui. Mas ele não pode estar aqui porque ele não é um metal alcalino terroso, ele é um gás nobre, então ele fica aqui. Assim como o hidrogênio, que é o primeiro elemento, que ele não é um metal alcalino, mas ele está aqui inserido na família 1A por causa da configuração dele, que é S1. Então a gente tem S e P aqui, e aqui no meio nós temos os metais de transição. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. A sequência dos 10 elementos. Enquanto aqui embaixo, lantanídeos e actinídeos é diferenciado naqueles que acabam em 4F, os lantanídeos, e aqueles que acabam em 5F, dos actinídeos. Mas também na sequência. F1, F2, F3, F4, F5 e assim por diante. Beleza? Aqui embaixo a gente tem um exemplo da família 1A, o lítio. 1S2, 2S1. Acaba em quê? S1, família 1A. 11, sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 6S1. 11 elementos, 11 elétrons distribuídos. Acabam em 3S1. Também é da família 1A. Então, o S1 é a configuração do elemento da família 1A. Quanto ao período, aqui eu teria primeiro e segundo período. Esse elemento aqui estaria aqui, ó, na segunda linha da primeira família. Enquanto o sódio, 1, 2, 3, chegou na terceira camada, ele estaria uma casa abaixo. Né? Todos eles da família 1A, configuração, né, NS1. Vamos lá. Falando novamente dos elementos da família, os chamados elementos representativos da família. Dá um café para ficar acordado. Da família 1A, ou da família das famílias A. Então a gente tem elementos da família 1A. Tem um elétron, né? Um elétron, número de elétrons de valência. Sua configuração, NS1. Então, todos que acabam em S1 é da família 1A. São os alcalinos. 2A acaba em S2, alcalinos terrosos. Aí, daqui por diante, acaba no P. Do 3A até o 8A acaba em P. Então, P1 da família 3A. P2 da família 4A. P3 da família 5A. P4 da família 6A. P5 da família 7A. P6 da família 8A, com exceção do hélio. O hélio é elemento 2 da tabela periódica, só tem distribuição 1s2. Então ele acaba em S2. Mas ele não é da família 2A, ele é da família 8A. É uma exceção, não podem esquecer dessa exceção. Vamos lá, então. Aqui, citando um exemplo geral aqui. Ó. Todos os elementos da família 1A possuem um elétron no último subnível de energia. Né? Então, vamos aqui. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles, o que é que todos eles têm em comum? Um elétron. E aqui tem o hidrogênio. Né? O hidrogênio tem um S1, e apesar de não ser um metal alcalino, o hidrogênio aparece na tabela periódica na família 1A, já que ele tem essa configuração eletrônica. Isso é muito importante. Mas vamos ver aqui. Ó. 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. É interessante dessa família, que eu posso dizer aqui, está no primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Segue certinho. Um ótimo exemplo, mas a gente não pode fazer isso com todos, viu? Beleza? Então vamos lá. Elementos de transição. Né? O elemento de transição B. Então a gente não começa na família 1B, nós começamos na família 3B. Então 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. As próximas três famílias são 8B. Então 8B, 8B, 8B. 1B, 2B. O pessoal se confunde muito. Mas olha que facilidade. Quando você olha na tabela periódica, o primeiro lá acaba em D1. Então D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. É fácil.
Essa linha aqui, dessas famílias aqui, você pode encaixar na sua tabela periódica e colocar do primeiro B até o último B, nos metais de transição externa. Gente, isso aí só para o externo. Porque as duas fileiras lá embaixo, né, os lantanídeos e actinídeos, não seguem o D, porque eles são F. Então, toda vez que acaba a distribuição, o subnível mais energético é D, se ele é D1, ele é da família 3B. D2, 4B. D3, 5B. D4, 6B, 7B. Depois D6, D7, D8, é tudo da família 8B. D9 e D10, 1B e 2B. Já os metais de transição externa, né, o subnível mais energético é o 4F para os lantanídeos e o 5F para os actinídeos. Para você saber a localização deles, você pode colocar assim, F1, F2, F3, até o último. Simples. Né? É a sequência dos Fs. Todos eles seguem essa sequência. S1, S2, depois D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, depois P1, P2, P3, P4, P5, P6, e lá embaixo, F1, F2 até, né, o último, F14. Vamos lá? Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar o exemplo aqui do níquel e do elemento Y, esqueci qual é o elemento. Mas vamos lá. Então, o níquel, 28. 1s2, 2s2, 2p6, 6s2, 6c6, né? Seria 4s2. E por último, 3d8. O último é o 3d8. 3d8, 3d8. 3d8 tá onde? 3d8 é da família 8b. Mas aí, ele está em qual período? Professor, apesar dele acabar em 3, ele está no quarto período. Porque você tem a distribuição aqui, ó, até o 4S2. Então, ele chega até o quarto período. Apesar dele do último estar no terceiro, ele chega até o quarto período. Então, ele está na família 8A, ou desculpe, 8B, no quarto período. E o Y aqui, o elemento Y, esqueci, depois eu posso até falar o nome para vocês, do mesmo jeito, ele para no 4D1. 4D1 é da família 3B. Então, ó, 1S2, 2S2, 2C6, 6S2, 6P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D1. Parou no 4D1. Ó, chegou até a quinta, chegou até o 5S2, mas parou aqui na quarta camada. O último é 4D1, mas a camada chega até a quinta. Então, ele está no quinto período na família 3B. Como é que eu sei que é na família 3B? Porque parou em 4D1. Olha o 4D1 aqui, ó. D1 é 3B. E o D8, professor? 8B. É assim que a gente sabe a localização. Já o F, né? O F, a gente tem que observar que pode parar em 4F ou 5F. Parou em 4F, lantanídeos, primeira. Parou em 5F, actinídeos. Então aqui a gente tem um 57 lantânio. Inclusive a linha se chama lantanídeos por causa do lantânio e embaixo actinídeos por causa do actínio. Então a gente tem a distribuição, olha só, lantânio chegou no 4F1, parou aqui o último foi no 4F1. F1 é o primeiro elemento, F1. Porém, ele chega até o sexto, ó, a sexta camada. Então, ele está no sexto período. Ah, professor, mas como é que eu vou localizar o sexto período na tabela periódica? Não precisa localizar lá na tabela periódica. Você vai localizar nas linhas abaixo. Você tem duas linhas. Lantanídeos. Vamos voltar lá na tabela periódica. Aqui. Né? Só para explicar para vocês. Essa primeira linha, lantanídeos, essa segunda linha, actinídeos. Se ele parou em 4F1, ele está aqui. Tá a primeira casinha aqui da linha de cima. Se ele parou em 5F1, ele está aqui embaixo. Simples. 4F2, 5F2. 4F3, 5F3. E assim por diante. Então, gente, a localização dos metais de transição interna, eles são mais fáceis porque eles estão lá embaixo, naquelas duas linhas. Parou em 4F, linha de cima. Parou em 5F, linha de baixo. E assim por diante. Bem,
Eu vou encerrar a aula, tomara que não dê problema na hora de eu transmitir. Ok? Fiquem com Deus e vamos rezar para